aula, né, de cálculo 1. Nessa aula vamos estar falando um pouco, né, da equação da reta, né, e aí já trazendo, né, uma interpretação geométrica da derivada, né, na equação da reta. Então, lembrando, né, para que a forma da forma do coeficiente angular ou a inclinação da reta, né, é, numa reta que contém um ponto, né, um ponto A e um ponto B, é dada por M ou tangente de A, né? Ou é dada também por essa fórmula aqui, né, que é YB menos YA dividido por XB menos XA, ou seja, é a variação de Y dividida pela variação de X. Essa equação da reta possui coeficiente angular que contém um ponto, né, XA, que é dado por essa expressão. Justamente essa equação aqui que a gente vai achar a equação reduzida, né? Ou a equação geral da reta, que é y menos ya, que é igual a m, né, que é o meu coeficiente, multiplicado por x menos xa, o ponto dado. Então eu tenho, né, uma reta, né, e, então essa reta aqui ela tem esse coeficiente angular que é a inclinação. Então para mim calcular essa inclinação, dado esse ponto, basta fazer a variação do yb menos ya dividido por xb menos xa. Né? Então, se eu tiver uma reta que tiver um ponto igual a essa daqui, 2 e 3, 5 e 3, para mim achar a equação dessa reta, basta calcular a variação de y, que é 3 menos 1, y aqui, né, o yb, né, e o ya. Né? Então eu faço 3 menos 1 e 5 menos 2, que é a variação de xb menos xa. E aí eu obtenho 2 terços, que é o coeficiente angular da reta. E aí, aplicando esse coeficiente aqui nessa equação, eu vou ter a minha equação geral da reta, né, que é 3x menos 2y igual a 1, ou a minha equação reduzida reta, que é 2 terços de x menos 1 terço. Né? Então, aqui é a representação dessa reta. Bom, onde é que a gente vai utilizar esse conceito, né, da equação da reta? Né? É justamente, a gente precisa saber quem é esse coeficiente para me encontrar essa reta tangente a uma determinada curva. Né? Então, se eu tenho uma curva qualquer aqui, então eu vou ter uma reta que vai tangenciar, né? Pegando aqui esse gráfico do lado, que vai tangenciar nesse ponto aqui. Nós temos aqui primeiro a reta, essa reta de cima, a reta secante. A secante aqui toca em dois pontos, essa daqui toca no ponto A e no ponto B, é secante. E nós temos a reta tangente, que toca em um único ponto. Nesse caso, nesse ponto A, na curva, nessa reta aqui ela toca, né? Justamente nesse ponto A aqui, a minha curva, ó, descrita por esse gráfico. E aí, como eu mostrei, né, já pela definição da, da derivada, né, usando o limite, então a inclinação da reta tangente é dada por essa forma, m é igual o limite de x tendendo a de fx menos f de a, caso, né, desde que esse ponto exista. Caso não tenha, a gente vai utilizar esse conceito aqui, que é o conceito que a gente aprendemos no último vídeo que eu postei para vocês, né? F de A mais H, ou F de X mais H, né? Menos o F de A é igual a H. Estou falando A porque já é um ponto determinado da onde H é, é a variação de X menos A. Né? Então, fazendo uma aplicação direta, eu tenho essa curva, que é uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais 1, e eu quero achar a reta que é tangente a essa curva. Essa aqui é uma equação, né? Uma parábola, e aí eu quero achar a equação da reta nesse ponto A aqui, que é dado por 1 e menos 2. Então, primeiro eu vou achar o f de A mais H, ou seja, o f de 1 mais H, que o A, no caso aqui é 1. Isso aqui representa o meu A, né, que é o meu X. Então fica 1 menos H menos o f de 1. Substituindo 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, né, mais 1 dá 2. Então o f de 1 dá 2, então vamos fazer a substituição. Isso aqui é um quadrado da diferença, né? 1 mais h ao quadrado, né? Isso vai dar h, né? Vai dar 1 ao quadrado mais duas vezes h menos h, menos, né, o meu f mais 1, né? Menos o meu f de 1, né? Mais 1 porque aqui tem um mais 1. Menos o meu f de 1 que é 2. Tudo isso sobre h. Isso aqui vai permitir eu fazer alguns cancelamentos, que 1 mais 1 dá 2, então vai cancelar esse 2 com esse 1 e 1 aqui, né? E vai ficar sobrando essa expressão 2h mais h quadrado. Aí aqui eu consigo colocar em evidência o meu h. Colocando em evidência o meu h, eu tenho só h mais 2, né?
E aí agora eu consigo substituir, né, o meu limite com h tendendo a zero. E substituindo zero aqui eu tenho 2. Então, o meu m é 2. Aí eu vou jogar na equação geral da reta, aquela equação que eu falei para você, que é o coeficiente, né, de inclinação da minha reta, coeficiente angular. Então, y menos ya, ou seja, o ya vale 2. M, que é o meu coeficiente, vale 2. X menos xa, que é o 1. E aí eu obtenho a minha equação da reta, né? Que vai ficar 2x menos 1, né? E aí esse menos 2 passa para lá, né? Vai acabar tendo uma subtração. Então a minha equação da reta é y igual a 2x. Eu vou ensinar para vocês pela regra de depois, nós temos regras de derivação, a gente não vai nem precisar usar muito isso aqui. Quando eu for fazer essa derivação disso aqui, eu já sei que isso aqui é 2x, porque a derivada disso aqui é a derivada de uma função polinomial, então eu utilizo uma regra que é n, que é x menos 1. Então aqui eu passo multiplicando n e diminuo no expoente, por isso ficou 1 aqui em cima. E a derivada de uma constante que eu vou definir para vocês, né? Que também vai ser zero, então vai facilitar para vocês depois. Então eu achei a equação da reta. E aí é justamente tem a minha parábola, e justamente esse ponto aqui é a equação da reta que tangencia, né, a minha curva. Tá? Então, nessa aula de hoje, eu vim trazer o conceito da definição derivada para a gente achar, né, esse meu coeficiente angular e assim achar a reta que é tangente, né, a esse ponto. Então, com isso, né, eu já defini para vocês, né, a definição derivada de uma função, né, de fx, e o número denotado f' de a, que é dado por essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui é a expressão que a gente vai sempre muito utilizar, principalmente quando eu solicitar para vocês calcular a derivada pela definição. Então, a gente sempre vai estar fazendo essa aplicação. Se eu pedir a derivada pela definição em um ponto, né, eu já substituo o ponto, senão eu acho ela de maneira genérica. Né? Então, é isso por hoje. Tá? Eu vou falar da reta tangente, eu precisar trazer isso para vocês. E até a próxima aula. Tudo bom? Tranquilo? Agora, nessa aula, né, a gente vai estar estudando algumas regras de derivação. Né? E eu vou começar conceituando para vocês a primeira regra de derivação. É, a derivada de uma constante, né, a derivada de uma constante sempre vai ser zero. Então, qualquer que seja a constante, né, as constantes são qualquer número, né, então vai ser sempre zero. Então, se eu tiver uma função f de x igual a 3, a derivada disso aqui, que é o f', isso aqui vai ser zero. Então, a derivada de uma constante sempre é zero. Né? Eu posso ter, pela definição da derivada, demonstrar para vocês, né, quando eu substituo isso aqui, ó, se isso aqui for uma constante, né, se eu tiver, sabendo que f é uma função constante, digamos que o f de x é c, então a gente teremos o quê? Então, se o meu f de x é c, né, e aí eu substituir tudo isso aqui, né, por coisa eu vou ter c menos c dividido por h, né? Então, quando eu vou caminhar para isso aqui, né, isso aqui vai acabar fatorando, né? Então, eu vou ter c menos c, que vai ficar zero, né, dividido por 1, que vai ser zero. Então, essa derivada dessa função aqui acaba sendo zero, tá? Quando eu for fazer essa substituição aqui, no lugar aqui c mais h, isso aqui seria como se eu tivesse, no lugar de substituir tudo isso aqui, eu colocava c, e aqui também ficaria menos C. Então aqui ficaria C menos C, daria zero. E como está tendendo a zero, zero de coisa, a gente consegue já chegar dentro da definição que isso aqui é zero. Então, derivado de qualquer constante é zero. Então, aqui, derivado disso aqui é uma constante, é zero. Então, meu f', denotar por f', é igual a zero. Isso aqui também, mesmo que. Mas isso aqui não é uma variável. Não, isso aqui é um número π, né? Que é 3,14. Então, 2 vezes raiz quadrada de 2 mais π. Isso aqui também é zero. A derivada disso aqui, tá? É zero. Isso aqui também é um número neperiano. Então, a derivada disso aqui também é zero. Toda essa expressão aqui é uma constante. Então, essa derivada também, o f' aqui, vai ser igual a zero. Tá ok? Então, a derivada de uma constante sempre é zero. Outra regra de derivação é a regra da potência, né?
derivada de uma função f de x igual a x elevado a n sempre é dada por essa expressão. Pessoal, essa aqui eu falo que é o carro-chefe da maior parte das nossas derivadas que vocês vão estar utilizando. Isso aqui, como diz, vai facilitar, é o caminho a roda, né, para que vocês consigam conduzir esse carro, né, das derivadas da função. Então, o que que acontece? Esse n passa multiplicando, né, e diminui no expoente. Então, qualquer que seja a função é, que são definidas como função potência, que são as funções polinomiais em um dos exemplos, então ela vai ser sempre utilizando essa regra. Então, eu tenho aqui f de x igual a 8. Então, como que eu vou derivar isso? F' de x. Então, eu vou derivar isso aqui passando 8 multiplicando, né, colocando aqui, e diminuindo 1. Então, vai ficar 8 x elevado a 7. Então, diminuindo o expoente. Ah, mas e agora esse exemplo aqui? Como que fica um exemplo igual a esse daqui? F de x é igual a 1 sobre x elevado a 6. Então, eu posso melhorar isso aqui. Esse f de x aqui é a mesma coisa de eu falar que é x elevado a menos 6. Então, eu levo isso para cima, né? E aí eu vou diminuindo o expoente pela regra. Então, isso aqui ficaria f de x, linha, né? De menos 6. E aí eu vou diminuindo o expoente. Quando eu vou diminuindo o expoente, vai ficar menos 7. Então, melhorando essa expressão aqui, eu posso colocar menos 6 dividido por x elevado a 7. Aí eu coloco da maneira que estava de fracionário. Aqui também, essa daqui também é um carro, também eu posso transformar isso aqui numa potência, né? Então, isso aqui eu consigo transformar no expoente fracionário. Então, esse f de x eu posso transformar ele da seguinte maneira: x elevado a 1 quarto, né? Aqui é 1, e aqui é 4. Então, aqui eu consigo transformar isso aqui em 1 quarto. Vou diminuir isso aqui. Então, é f', isso aqui seria 1 quarto, e vou diminuir 1 no expoente, né? Então, eu tenho 1 quarto menos 1, né? Vamos fazer isso aqui vai ser igual a x elevado a 3 quartos, né? Então, isso aqui vai ser x elevado a 3 quartos. E aí dá para melhorar isso aqui ainda, essa expressão aqui. Então, ó, trazendo para baixo, isso aqui ficaria 1 sobre 4, né? E x elevado a 3 quartos positivo, né? E aí, esse 3 quartos eu posso colocar dentro da raiz de volta, voltar ao que era antes, né? Então, isso aqui eu vou ter 4, que multiplica a raiz de x elevado à terceira, raiz quarta de x elevado à terceira. Então, eu consigo transformar, deixa eu colocar aqui para ficar mais claro, porque está aqui embaixo já. Aí ficaria isso aqui, tá? E colocando isso aqui dentro da raiz, né? Lembrando que a fração a parte de cima fica em cima, né, do radicando, né, e a parte de baixo vai ser o índice da raiz. Então a gente vai ter várias situações que envolvem essa, inclusive nas atividades avaliativas vai ter situações igual essa, que é muito interessante você dominar a regra da potência. Então, também nós temos a outra regra que é a derivada, né, derivada do múltiplo da constante, ou seja, a constante multiplicada por um número, então vai ser a constante vezes essa derivada. Então, ó, se k é uma constante e u for uma função derivada, então vai ser k vezes a derivada de u. Então eu tenho essa aqui, essa função. Como que eu vou fazer? Eu tiro 6 para fora, né? E vou calcular simplesmente a derivada de 8. A derivada de x elevado a 8, eu diminuo no expoente, passo multiplicando 8, diminuo no expoente. Aí fica 7, então 6 vezes 8, 48. Vai ficar um produto, né, desse valor. Isso aqui é um recurso que a gente pode utilizar bastante. Ah, mas professor, eu posso fazer direto? Não, você já também já pode fazer direto aqui, ó. Multiplica esse, então a f' vai ser igual a 48 e já diminui o expoente, tá? Aí você já pode fazer diretão. Mesma coisa aqui, isso aqui é um múltiplo, né? Se eu quiser transformar isso aqui no múltiplo, é, 5, né, que multiplica a fração 1 sexto, né? 1 sobre x elevado a sexta. Calcula essa derivada aqui. Então, isso eu levei o expoente para lá, que é menos 6, né? E aí eu passo ele multiplicando e diminuindo o expoente. E aí 5 vezes 6 dá 30, menos 30 sobre 7. Tá? Então, eu já consigo também fazer isso de maneira direta. Mesma coisa quando envolve raiz, mesma situação, tiro para fora, multiplico isso aqui agora, né? Passo aqui multiplicando o menos 4 multiplicando um terço multiplicando menos 4, diminuindo o expoente, eu vou ter menos 2 terços, e aí eu sei que isso daqui, passando para baixo, né? Eu sei que esse valor aqui, quando eu tenho menos 4
terço. E aí eu posso já colocar aqui embaixo que é x elevado a 2 terços, né? E aí eu sei que isso aqui eu posso colocar já dentro da raiz, aqui embaixo, né? Fica raiz, né, cúbica de x ao quadrado, né? Então pode ficar essa expressão dessa maneira aqui, tá? E que é essa que a gente chegou aqui. Então são algumas regras de derivações que são atalhos que nos ajudam bem, que nos auxiliam demais. Aí nós temos também a regra de derivação da soma de duas, soma ou diferença de duas funções, né? Então a gente sabe se seja f e g ou u e v funções deriváveis, né? Então as derivadas das funções, né, são a soma das derivadas, né? Então se eu calculo uma derivada mais a outra derivada, eu obtenho essa derivada. Então aqui, ó, é uma soma, né? Então eu posso calcular essa derivada mais essa e calcular e somar elas, né? Então é igual a soma das derivadas. Então aqui eu posso separar elas, né? Chamar uma de U, outra de F, né? Uma de U, outra de V, um ou F ou G, tanto faz a denotação que eu vou utilizar. Então eu posso calcular primeiro essa derivada ou calcular uma delas cada uma separada. Eu prefiro calcular separadamente primeiro, igual que 6 vezes 8, né, dá 48, né? X a sétima mais 18x, né? Então eu consigo já calcular elas assim separadamente, mas também dá para você fazer a mesma coisa, tá? E que chega no mesmo resultado, tá? Mesma coisa acontece aqui, né? É uma subtração, e tudo são subtrações, eu posso começar a calcular cada uma delas. Calculo essa, calculo essa, calculo essa, e depois calculo a derivada constante que eu sei que é zero. Então, ou calculo derivada tudo um ou faço uma separadamente. Eu gosto sempre, igual eu falei para vocês, separadamente. 6 vezes 5 dá menos 30, diminui um expoente, fica x elevado a menos 7. Mesma coisa que eu faço, passo multiplicando, né, quarto terço. Então eu consigo obter todas essas derivadas aqui, fazendo elas separadamente, o resultado final fica da mesma. Olá pessoal, continuando nossa aula sobre regra de derivação, falando da derivada do produto, né? Seja U e V duas funções deriváveis, né? Então eu tenho essa regrinha, U vezes V, né? A derivada de U vezes V é a derivada de U vezes V, U vezes a derivada de V. Então eu só tenho uma função igual a essa aqui, isso aqui é meu U, isso aqui é meu V. Então, aplicando essa regrinha aqui, ficaria assim, a derivada do U, a gente só olhando aqui, vou colocar aqui a derivada do U. O U é 2x menos 2. Só fazer isso aqui, o linha, né? O U é x ao quadrado, aliás, menos 2. Então, a derivada disso aqui seria só 2x. O do V, o V é 2x a quinta mais 4. Então, fazendo uma derivada disso aqui seria 10x elevado a 4, diminuindo o expoente, né? Então, aplicando essa regra aqui, ficaria assim, ó. Quem que é a derivada disso aqui é 2x, que multiplica o meu V. Quem é o meu V? Meu V é 2x mais 4, mais o meu U, que é x ao quadrado menos 2, que multiplica a derivada de V, que é 10x à quarta. E aí só basta fazer o produto aqui. Aqui eu vou ter 2x elevado à sexta, né? 2 vezes 4, né? Vai dar 8x, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vai dar x ao quadrado vezes 10x vai dar 10x mais 10, isso aqui é um sinal de vezes, tá? 10x a sexta, né? Aqui é dar 4, aliás, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 multiplicado por menos 10, né? Por 10, né? Vai dar menos 20x a quarta. Então, eu posso melhorar isso aqui vai ficar 14x a sexta, menos 20x a quarta, né? Mais 8x, né? Que seria essa derivada dessa minha função aqui, né? Restringindo. E mesma coisa se eu tivesse uma função como essa, eu calcular a derivada dessa vezes a derivada dessa, e aí eu só somaria os resultados, né? No final, essa derivada aqui daria 27 sobre 5, x elevado a 22, menos 36x, x elevado a 7 sobre 5, menos 400x elevado a terceira mais 400. Então, essa aqui eu tenho que derivar primeiro, né? Tem que fazer essa derivada aqui.
eu ia chamar isso aqui, por exemplo, de U, né? Então, derivando isso aqui seria, ó, 4x a terceira menos 3. Agora a outra aqui que é o V, né? Derivando isso aqui. Isso aqui antes de derivar eu tinha que transformar num expoente fracionário. Então isso aqui seria x elevado a 7 sobre 5, né? 7 sobre 5. Então, a derivada dessa aqui a da própria constante, é a própria constante. Então, essa derivada aqui seria, ó, 7 sobre 5, né? Diminuindo um no expoente aqui, ficaria, ó, eu tenho 7 sobre 5 menos 1. Então, isso é quando eu vou fazer o, essa diferença aqui, eu teria é, 7 menos 5 seria 2 sobre 5, né? Então, essa derivada aqui seria x elevado a 2 sobre 5, né? E aí eu só fazer o produto entre elas, né? Do U vezes o V, né? Quando eu for fazer esse produto entre essas derivadas, eu ia chegar nessa expressão aqui, quando eu for fazer o produto da derivada da primeira, que é isso aqui, multiplicado por essa, né? Multiplicado aliás, pela função original, que é o raiz sétima, né, de 7 sobre 5, aí eu obtei esse valor. Aí outra regra da derivação é a regra do quociente, tá? Então a regra do quociente é U dividido por V, U', né, vai ser U' vezes V menos U vezes V' e sobre V ao quadrado. Então a regra do quociente quando eu tenho duas funções derivadas, onde a derivada e muito importante que a derivada de V, que é do quociente, tem que ser diferente de zero, tá? Isso é muito importante. Não pode ser igual a zero. Então, como que eu vou fazer? Então, eu sempre quando eu tenho, pessoal, as duas derivadas do quociente, eu escrevo ela lá, U é igual, por exemplo, x ao quadrado mais 2. Calculo essa derivada dele aqui, é U', que é 2x. Mesma coisa eu faço com V. V é x menos 3. Então, calculo a derivada disso, que é 1. Né? Que a derivada de uma função de identidade é 1. Tá? E aí eu aplico, né? E aí eu vou aplicar 2x, né? Que é a derivada de U, vezes V, que é x menos 3, menos, né? O U, que é x ao quadrado mais 2, vezes a derivada de V, que é 1. E aí, sobre V ao quadrado, né? E aí eu faço o produto, x ao quadrado menos, fazendo esse produto aqui, eu vou chegar nessa expressão. Isso aqui vai dar 2x ao quadrado, né? Menos 6x. Aqui vou diminuir nesse 2x com esse x ao quadrado, vai ficar só isso. No 6x eu vou conservar. E o menos 3, né? Quando eu faço com coisa, a gente acaba aumentando aqui, somando o valor, né? Que aqui vai dar menos 6x, aí com menos 2, que é da própria forma aqui, nesse com menos 2 aqui. E aí isso aqui desenvolvendo é um produto do quadrado da diferença, né? E aí se eu quiser simplificar isso aqui, eu simplifico, senão eu deixo dessa maneira. Então a derivada disso aqui melhorada para ficar dessa maneira. Geralmente vai ficar só da maneira que está ali, ó, x ao quadrado menos 6x mais menos 2 sobre x menos 3 ao quadrado. Você pode deixar dessa maneira. Se você quiser desenvolver, você desenvolve o quadrado da diferença. Tá? Então, uma regrinha básica da derivada, da aplicação da derivada do quociente. E tem outras derivadas que são cruciais você saber. Né? Eu fiz demonstração de algumas outras, vou fazer alguns exercícios depois para vocês estarem cientes. Né? Então, eu tenho aqui a derivada do seno de x, né? É o cosseno de x, então a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. A derivada da cossecante, a derivada da cotangente é cossecante ao quadrado. A derivada da secante é secante vezes a tangente. Tá? A derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. Isso aqui são algumas derivadas que são importantes você saber essas definições na hora de calcular quando aparecer algumas situações.
A derivada da função exponencial, né? A derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a. Tá? Quando se trata da exponencial que envolve o número de Euler, né? E elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é sempre e elevado a x. Guarde essa definição. Tá? A derivada das funções logaritmo. A derivada de qualquer função logaritmo na base a qualquer é 1 sobre x vezes o ln de a. Tá? O que é isso que você está falando? Se eu tiver uma função qualquer, né, que eu tenho aqui, por exemplo, y é igual ao logaritmo, né, de, sei lá, de 3x uma base qualquer aqui, que eu vou colocar uma base 3. Né? Aí, isso aqui não é nada mais que é 1 sobre o x, né, no caso ali que é, que é o, o meu valor aqui que está variando de x, né, sobre o ln de a. No caso, a é a minha base. Tá? E assim a mesma coisa acontece com derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Tá? Essa aqui também é uma regrinha muito importante, derivada de qualquer ln de qualquer coisa é 1 sobre o ln de, dessa derivada aqui do número, do número de Euler, nepteriano, né? Então vai ser sempre 1 sobre x. E aqui são algumas derivadas, né, que se envolvem as funções inversas, né, que agora a gente não vai fazer tanta aplicação, mas eu aconselho a vocês a guardar essas regrinhas aqui, essas derivadas aqui, que são as derivadas trigonométricas,